Domingo 17 de setembro, dia das chagas de Francisco, e aqui estamos reunidos ao redor da palavra de Deus, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs muito amados. Este nosso palavra por palavra de domingo é um convite a de novo escutarmos a palavra proclamada em nossas celebrações, nas nossas comunidades, em nossos encontros, para que ela nos acompanhe ao longo desta semana, iluminando a nossa jornada. Muito obrigado a você pela sua sintonia de sempre, por você que está chegando, por você que nos ajuda a expandir e a anunciar esta santa palavra. Aos domingos, normalmente, tem nos acompanhado neste ano A da liturgia o evangelista Mateus, e já estamos no capítulo 18. É o quarto discurso, é o quarto livrinho do evangelista Mateus, e é sobre a vida em comunidade. Como é que nós, discípulos e discípulas de Jesus, precisamos nos relacionar na comunidade, em comunidade. Este capítulo 18, no Evangelho deste domingo, lemos os versículos 21 a 35. Domingo passado tínhamos ido até o 20. Esse domingo vamos do 21 ao 35. E Jesus tinha falado, ensinado à sua comunidade, aos seus discípulos. Mateus relembra os ditos de Jesus, a experiência com Jesus, pelo contexto que a sua comunidade passava, para animá-los, porque a comunidade tinha crescido, a comunidade estava se desenvolvendo e estava perdendo a capacidade original de ter o amor como lei. Então, os evangelistas põem por escrito os ensinamentos de Jesus para que as comunidades se alimentem, tenham esperança e superem as crises. Inclusive, quando um tema é repetido ao longo do evangelho, é porque aquele tema, no caso hoje o perdão, era algo muito difícil de ser assimilado pela comunidade. E a insistência, a repetição, significa a importância desse tema e porque ele precisa ser assimilado, colocado em prática na vida da comunidade original, primeira, dos discípulos de Mateus, e na nossa vida, na nossa comunidade hoje, no nosso tempo. E esse texto, depois de Jesus ter ensinado aquela paciência histórica de buscar a reconciliação, de corrigir com caridade o irmão e a irmã, de tirá-lo à parte, de convidar uma ou duas testemunhas, de pedir a força da oração da igreja, de anunciar de novo o evangelho, quando ele diz que é para tratar aquela pessoa como pagã, nós hoje temos a pergunta de Pedro, que não é uma dúvida. A pergunta de Pedro, ela mostra o quanto estava assimilado o ensinamento sobre o perdão, porque é um ensinamento caro às lideranças judaicas, mas agora precisa ser encarado de um novo jeito, a partir do estilo de Jesus. Então, Pedro pergunta em nome da comunidade, ele é o cartaz, ele é o rosto da comunidade. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Porque era comum no tempo dos apóstolos ser ensinado que uma pessoa tinha direito a 3 vezes o perdão. Quando Pedro diz 7 vezes, já mostra que ele está evoluindo, que está caminhando para a perfeição, porque o 7 é isso, né? A perfeição. Mas ele até pensou, quem sabe, em ganhar um elogio, porque estava indo além da justiça dos fariseus, como Jesus disse lá no primeiro discurso, lá pelo capítulo 5. Ao invés de Jesus concordar com ele,
Jesus desconcerta ele e os seus ouvintes. Ele diz assim: não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa expressão, tanto a de Pedro com 7, como a de Jesus, 70 vezes 7, não é matemática, não é expressão numérica, não é para nós ficarmos fazendo contas, mas é para dizer que quando entramos no caminho do perdão, o perdão vai nos aperfeiçoando, vai nos dando a graça de entrar na dinâmica do reino. E a dinâmica do reino, na dinâmica do reino, o perdão é constante. Ele é ilimitado. Mais do que quantidade, aqui nós estamos falando de qualidade. Essa marca 70 vezes 7 é para dizer que Deus perdoa sempre. Quando Pedro pergunta pelas 7 vezes, ele está querendo colocar limites. E na misericórdia e no amor de Deus não tem limites. É sempre ilimitado. Ela rompe os nossos limites, os nossos muros, as nossas cercas, as nossas barreiras. O amor de Deus, o perdão de Deus é ilimitado, meus queridos. Por isso que, escutando essa expressão, Jesus conta uma historieta, uma parábola, que não é para descrever, mas é para tentar nos levar a uma reflexão. E ele conta a história daquele patrão que tinha um empregado que devia uma quantidade imensa para ele. Provavelmente esse empregado foi até corrupto. Quando veio a hora de acertar as contas, ele caiu de joelhos e pediu, implorou, suplicou, e o patrão teve compaixão, perdoou toda a dívida dele, e era imensa. Ao invés deste empregado ter a mesma postura que o seu patrão com relação ao seu colega que devia uma miséria, um punhadinho de moedas, ele espancou o seu colega e colocou ele na prisão e deixou ele lá até pagar a dívida. Essa imagem, meus amigos, não é para justificar uma imagem de um Deus violento, quando o texto vai dizer que o patrão colocou ele para pagar. Não, não é isso. É para insistir na ação de Deus, que perdoa sempre. Como o Papa Francisco gosta de dizer, e eu gosto de repetir, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Por isso que neste final de semana, neste domingo, nós somos convidados a pensar quem será que vai receber de presente o perdão, porque o perdão é um presente. O perdão é libertador. Não é de fato que os 2 empregados falam de cadeia, porque o pecado nos aprisiona. O ódio, a raiva, o rancor, a ganância, a inveja, a avareza, todos os males, eles são cadeias para nós. Mas o perdão nos liberta. O perdão nos coloca na dinâmica de Deus, na liberdade. Não na libertinagem, mas na liberdade. E nós somos convidados a fazer essa experiência. Não é fácil, meus amigos, perdoar sempre. Tem pessoas que têm uma fraqueza tão grande que insistem nos seus erros. A nós não compete julgar, compete amar, compete perdoar. Se eu não contei errado, são 4 vezes que aparece a palavra compaixão. A palavra compaixão é formada de 2 palavras, com e paixão. Paixão pode ser amor, pode ser intensidade, mas também sofrimento. Com amor ou com sofrimento. É não ser indiferente. Mas quando a gente fala compaixão, soa um pouco no nosso ouvido também a questão do compasso, do ritmo. O perdão é um ritmo na nossa vida. Quem não perdoa começa a tomar veneno. Quem perdoa recebe um remédio que cura, um remédio que é homeopático, vai agindo devagarzinho em nosso íntimo, mas vai nos dando uma vida nova. Repito, não é fácil. Pelo menos para mim não é fácil. Mas não é porque não é fácil que é impossível.
O perdão não é impossível. O perdão é tempo, é questão de treino, é questão de aprendizado, de não desistir, de persistir, de insistir. Isso sim. Como é que nós não vamos perdoar o outro se nós temos pecado? Como é que nós vamos nos voltar a Deus pedindo perdão e Ele nos dá, sempre vai nos dar. E daí nós que recebemos, não oferecemos. O problema do empregado não foi ter deixado a dívida, não ter pago a dívida. O problema foi ele não ter partilhado o perdão. Porque assim como ele recebeu, ele deveria multiplicar. E ele guardou só para si. E também perdão que se guarda para si não é perdão de verdade. Não é perdão de verdade. O texto vai dizer de novo, lembra que eu disse a insistência, é assim que o meu Pai que está nos céus fará com vocês se cada um não perdoar de coração. Esse é o segredo. É a partir do coração, do mais profundo da gente. Às vezes não tem palavras, tem gestos. Vamos, nessa semana que temos pela frente, que o Senhor nos concede, firmados na palavra de Deus, vamos seguir em frente. Não vamos desanimar e vamos perdoar. Vamos nos perdoar, vamos acolher o perdão de Deus na nossa vida para transmiti-lo à vida dos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, vamos convidar outras pessoas para entrarem no compasso desta grande dinâmica que é a compaixão. Se puder, compartilhe, se puder, deixe o seu joinha, se quiser, deixe o seu comentário. Muito obrigado de coração e até amanhã. Tchau, tchau.